Estamos ao vivo com o Renzão, pô, mestre. Que satisfação. Consegui, tá disputada essa vida de live, podcast, rapaz, hein? eu vou te falar, eu nunca achei que ia trabalhar tanto em casa sem fazer nada. Eu já tava achando que eu tava virando petista, meu irmão, de tão ficar à toa aqui. O manego não deixa, me botaram pra trabalhar direto. Bicho, quantas lives? Eu tava mandando umas mensagens pra você, falei, Renzão, salva umas histórias aí pro podcast. Nem sei quantas. Fez uma maneira com o Jean-Jacques Machado ontem, eu tava olhando lá foi também. Barato. Muito legal, foi bom pô. Conversar com meu primo lá, foi do cacete. O Jean-Jacques é legal. Ué. Ó, depois que a gente gravou aquele podcast na academia, foi o podcast que mais fez sucesso aqui. Passou de 30 mil views. Pô, meu irmão, com um modelo bonito desse não tem como dar errado, não. É isso que a galera comenta. Ela fala, Renzo lindo, pô, é foda. Tá vendo? Olha aí. Não, mas aquele foi massa pra caramba. Aí a gente tinha combinado de fazer outro. Aí aconteceu essa merda toda com o Corona, fechamos a academia. Quer dar um update disso? Como é que tá? Tem alguma luz no fim do túnel próxima aí? Na verdade, a gente tá esperando até depois do dia 14 desse mês, porque é quando as autoridades ficaram de se manifestar e dizer qual vai ser a direção. Eu tô com acompanhamento, eu tô acompanhando junto, eu sou amigo do médico da Comissão Esportiva de Nova York, então quer dizer, a gente vai ver todos, ele que está escrevendo todas as formas que tem que ser o princípio da volta ao esporte, de abrir as portas, entendeu? E eu tô direto com ele, com o Mário Mercado, que é um professor de wrestling lá do New York Athletic Club, do New York University, da NYU. Então, quer dizer, na verdade, eu tô com essa equipe que tá me ajudando e eu pretendo, tá chegando vários kits agora de coronavírus, de anticorpos do coronavírus, e eu vou checar todos os meus alunos, entendeu? Para garantir que eles estão saudáveis. Legal. E vou começar, depois do dia 14 a gente começa a dar uma direção aí, abrir essas portas para voltar ao jiu-jitsu. Puta merda, passou da hora já, né, Renzão? Já tá na hora. Tem uma galera falando que o problema é que deu uma misturada no começo do ano com aquela gripe que todo mundo aqui no nosso lado do país pega, né? Que é tipo aquele meio pro fim do inverno, você já tá em casa há um tempão, a criança fica doente, gripada. A minha mulher ficou muito ruim, acho que em fevereiro. Tem um salão eu falei isso no podcast com o Roger, inclusive, e ela foi num salão que tem acho que, sei lá, 20 chineses, os donos são chineses, e eles têm uma rede de 10 salões, e eles trazem muita gente da China. Então, a gente imagina assim, que, sei lá, em algum ponto em janeiro eles trocaram o pessoal, veio alguém que estava doente e deve ter deixado um monte de gente doente. A minha mulher ficou gripada, com uma sinusite forte que inchou até a sobrancelha dela, que é assim, em cima do olho, uns 10 dias, assim, mais ruim, em fevereiro. Aí eu fiquei um pouco ruim, a minha filha tem 8 anos, não teve nada. A gente não sabe, de repente ela já pegou essa porra e fez inclusive o teste. Esse teste que eu tô que tá pra chegar aqui é um teste que checa o teu antivírus. Então, o teu antivírus. Isso, o anticorpo. Isso. Então, na realidade, ele vê se você tá portando o vírus e vai ficar doente, se você já teve ou se você tá doente. Ele vê os 3 estágios da doença. Isso. Ela fez esse teste na segunda-feira, só pra tirar Porque chegou agora, chegou essa semana aqui esse teste também. E deu tudo certo? Não sabe o resultado ainda, vai sair amanhã, entendeu? Então, esse que tá chegando aqui pra gente, você vê em 15 minutos. Ah, entendeu? Que massa! Era isso que você tava falando na live outro dia? Que você ia pro Brasil? Você faz um furinho no dedo e pumba. Tô arrumando também. Eu tô tentando fechar com uma companhia aí, 1 milhão de kits que vai pro Brasil para ajudar lá por um preço acessível, entendeu? Está tentando levar bem barato para lá, para o pessoal poder se checar e ver, entendeu? Para prevenir dessa doença chegar nos mais velhos, entendeu? Como é que você acha que tá a reação disso daí? Eu fico sentindo que no Brasil eles estão rodando tipo 2, 3 semanas atrás da gente aqui, né? Em Nova York, em número de infectado. E eu acho mais a questão do alarme na cabeça também, porque a nossa ficha aqui em Nova York não caiu até tarde já, né?
Porque na verdade existe em vez de se trazerem esclarecimentos, trazem medo. Começa a botar todo mundo em pânico, entendeu? Isso às vezes é pior. Sim. Entendeu? Porque você para de agir até com razão. Então eu sou contra essa campanha do medo, eu sou a favor de esclarecimentos. Claro. Essa situação eu estava vivendo, por isso que eu fechei minhas academias 10 dias antes. Eu vivi essa situação em Abu Dhabi, eu acredito que foi fevereiro, entendeu? Quando começou lá, eu vi a atitude do príncipe, o Sheikh Tarnoum, um cara fantástico, ele começou a já fechar as portas, de cuidar de tudo, testar todo mundo, imediatamente chamou pelos números de kits para poder atender toda a população. Hoje é o país mais testado, que a população foi mais testada lá, entendeu? E tem muito caso lá, não? Cara, eles preveniram, conseguiram diminuir muito, parou, entendeu? E ele agora, há uns tempos atrás, eu levei o Tony Robbins lá, em Abu Dhabi, para conhecer o príncipe. E o Tony Robbins, na verdade, o príncipe lia todo o trabalho do Tony Robbins e eles não se conheciam. Aí quando eu soube disso, eu vim aqui, fui encontrar o Tony Robbins em Las Vegas, convenci ele em 5 minutos a que a próxima convenção dele devia ser em Abu Dhabi. Foi o que aconteceu, botei os dois juntos, eles criaram uma companhia de células-tronco. Uau. Que na verdade o Tony já tinha uma companhia no Panamá de células-tronco de combate ao câncer, e eles se juntaram e botaram um branch lá, botaram uma filial dessas companhias deles em Abu Dhabi, e acabei de receber agora um estudo que eles fizeram com 73 pacientes de coronavírus, onde eles trataram com células-tronco. Eles tiravam as células-tronco do paciente, faziam um tratamento e faziam ele inalar de uma névoa muito fina no respirador. Essa névoa penetrava no pulmão, eles estavam curados em 1 ou 2 dias. Uau. Completamente curados. E eles conseguiram esse resultado fantástico em 73 pacientes já. Caramba. Eles acabaram de me mandar esse estudo e me deixar ver isso. Isso é demais. Entendeu? E o Anthony Robbins é um cara fantástico também, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Pô, eu lembro, eu devia ter uns 13, 14 anos, meu pai me deu um livro dele, você tem que ler. Se eu nunca li, meu pai fala, né? Ele é médico, trabalha até hoje igual um maluco. E aí ele veio com o discurso: eu nunca li um livro na minha vida. Mentira. Mas se tem um livro que eu recomendo, é esse aqui, ó. E ele me deu Poder Sem Limites. Chama lá no Brasil, do Tony Robbins. Eu tive chance de acompanhar o trabalho dele aqui nos Estados Unidos durante 24, desde que eu me mudei pra cá. Ele na época fazia aqueles infomercials, que era propaganda o dia inteiro, entendeu? Como vencer, como fazer. E eu tive a chance de atender nessa feira que eu fui encontrar com ele, que eu marquei e consegui encontrar com ele, porque os caras que me preparavam fisicamente treinavam ele também, faziam um check-up. É um grupo de médicos de Tampa, na Flórida. Eu fui lá fazer uns testes e eu vi a foto dele na parede. Eu falei: vocês conhecem o Tony Robbins? Eles falaram que conheciam. Eu mandei marcar para mim e fui encontrar com o Tony e levei ele em Abu Dhabi. Quer dizer, eu espero que isso dê frutos grandes para a humanidade no futuro. Com certeza. Em termos de evolução tecnológica de salvar vidas, né? É um cara que até é um cara que ficou tão bem posicionado e é um cara tão bom que até cara que trabalha com autoajuda é fã do cara, né? O negócio atendem para aprender. O negócio é sensacional. Ó, como que você tá lidando com essa quarentena? Tá em casa, com a família? Eu vejo o seu story no Instagram, teu neto aí é um maluco, né, bicho? Demais. Ele me quebra, ele me bota aqui que eu fico querendo dormir, cara. Então, ele me arrebenta, entendeu? Eu vi outro dia que você fez um post agora com ele, correndo com ele de bicicleta, enlouquecido. Eu tô aqui quebrado, até sono agora, entendeu? Dormi 2h30 essa noite, na correria danada. Cara. Porque a gente interage, conversa com gente no mundo inteiro, né? Então aqui tá tarde da noite, lá pra eles tá de manhã. Tá de manhã, e a galera quer falar, né? E eu vou falando, vou vendo as coisas. Estou fazendo um negócio aí com a China, trazendo um equipamento, entendeu? Tanto para cá como para o Brasil, quer dizer, essa é a ideia. Equipamento para teste, para combater, entendi. Para tudo, dos testes, máscara. Estou ajudando um monte de gente a fazer isso chegar no Brasil e de um preço melhor,
Entendeu? Porque você sabe como é que era, né, irmão? Os nossos políticos lá... Nossa Senhora, né, cara? Nossa Senhora. Você estourou esse negócio do Moro agora, né? 2 semanas atrás. Aquilo foi uma... Almas amorais, rapaz. Prostitutas do nosso meio. Viu? É complicado. Prostitutas da política. Isso aí é que envergonha. E eu lembro, desde que eu tinha pelo menos uns 4 anos de idade, eu lembro meu avô reclamando disso e falando que ia melhorar. Isso tem só 49 anos, continua a mesma coisa. Não muda nada, não muda nada. E parece que quem. Até cara que não é corrupto entra, não resiste. Mas isso que aconteceu com o Bolsonaro, na verdade. O que aconteceu? Todo mundo esperava que o Bolsonaro. Olha quantos dissidentes o Bolsonaro tem. Todo mundo esperava que ele tivesse um discurso e as ações dele fossem outras. Só que não aconteceu. O bicho é reto, meu amigo, igual a régua. Não tem conversa fiada. Não vem de conversa fiada. Meu irmão, o príncipe deu um relógio para ele de presente, ele agradeceu e deu de presente pro amigo dele. Ele não vai usar. Não é, ele usa aquele Cássio digital, né? Ele é assim, rapaz. Não vem de conversa. Não vem querer corromper ele, não vem querer convencer que, entendeu, que ele não é honesto. Não vem querer inventar história. Agora você viu essa ratunagem, vê essa máfia da toga aí, rapaz. Você viu o custo do Superior Tribunal pra gente, pro Brasil? O que custa? Pô? É uma loucura, Eles são 12 juízes, eles são 11 juízes, eu acredito. Eles têm 12 aqueles médicos que cuidam de criança. Porra. Pediatras, eles têm... de pediatra infantil. Imagina. Pra cuidar dos 11. Provavelmente tem um sobrando ainda. Porra, é uma piada. Imagina. E esse negócio, essa história do Moro aí foi um tiro que saiu pela culata, porque... Foi, porque todo mundo apostando... sair, todo mundo apoiar o Moro. Só que, na verdade, a gente teve a chance de ver quem era o Moro, pô. Entendeu? É um tucano, bicho, agarrado aos caras do PSDB, e o medo deles é justamente de baixar um juiz ali sério, que vai atrás dos processos desse bando de rato aí, meu irmão. Entendeu? Que é a figura mais asquerosa com o Fernando Henrique Cardoso, rapaz. Nossa. Não tem jeito. Mas eu tive uma conversa, os caras estavam falando, né, que, porra, o problema do Bolsonaro é assim, se ele soubesse, às vezes, na hora que precisa ali, só ficar quieto, ia ajudar bastante. Aí eu falei, mas você tem que dizer que ia ajudar. Mas é um cara honesto, pelo menos ele fala o que ele tá pensando, entendeu? Eu falo na verdade, você vai ouvir o que é. Não vem de frescura, não tem política aqui não. Exatamente, eu tava falando, porra, você vende Fernando Henrique, que é um cara educadíssimo, né? Você imagina, jamais falaria besteira, mas é um zero à esquerda. Aí, um rato. O rato que entregou o nosso país. Aí destruiu tudo. Aí vem o PT, que faz aquele bosteio todo. Vamos tocar vento, né? O PT ainda veio com o apoio desse tucano safado. Veio com apoio de todo mundo. Apoio de todo mundo, tudo acertado ali. Porque entregaram a eles as estatais que roubaram, que esculhambaram tudo. Olha a diferença da Petrobras antes no governo PT e depois, agora no governo Bolsonaro. Os caras conseguiram falir a Petrobras. Meu amigo, isso eles faliram com tudo. Não é absurdo. Pensar num negócio desse ainda vejo gente defendendo, eu falo, não é possível. Não dá. Entendeu? É aquela história, você pega um cara que pelo menos ele tá 100% ali, né? O tempo todo, não tem... Mas eu quero saber se ele vai xingar ou não. Aprende uma coisa na vida. Tem certas coisas que a única maneira de se expressar com 100% de exatidão é xingando. Ele tem que xingar, tem o cara só é humano, né? Ele não embraça aquela... E ele faz o que é certo. Isso, a gente chama de bullshit aqui, não tem uma tradução boa pro português, né? Mas ele não abraça o bullshit que tem lá, né? Não vem de conversa. Os repórteres lá falando, o pessoal da quarentena tem que ficar todo mundo em casa, você tá falando. Eu falei, e vocês aí, ó, todo mundo junto pra conseguir uma entrevista minha. Aqui? Todo mundo sem máscara, é isso aí. Não é? Então é uma palhaçada pois que, porra, todo mundo deixa passar. Ele não deixa, pô, entendeu? Pois é. Entendeu? Não pode questionar, meu irmão. É a verdade. Acabou a viadagem. Eu fiquei impressionado. Eu quero saber o seguinte, o que tá morrendo? É homem e mulher? Como assim? Tá morrendo aí no coronavírus, homem e mulher? Tá morrendo todo mundo, né? Tá misturado. Homem e mulher, né? Isso.
Cadê os outros sexos? Não morre ninguém? Não, tá tudo certo. Acabou a palhaçada, meu irmão. Porra, não vem com essa conversa, rapaz. É foda. Nasceu João é João, nasceu Maria é Maria, rapaz. Bicho, olha, eu recebi um pedido de survey, tipo um questionário do Instagram no meu e-mail hoje. E aí tava assim, qual é o seu gênero, né? O seu sexo. Aí tava lá, masculino, feminino, prefere não responder, transexual, binário. O que é binário? Não, isso eu não sei. Porra, a minha bicho, cultura não binário, chegou lá ainda, não. Eu li lá binário. Aí eu apertei next, eu falei, não, vou voltar pra tirar um print e mandar pros... Aí não dava pra voltar, mas... cacete, eu devia ter tirado o print. O que é isso, binário? Não faço ideia, cara. Eu vou pedir pro pessoal, comenta aí no... Se você for binário, você não precisa comentar, mas explica se você souber o que é, comenta essa porra aí. Tá doido, meu irmão. Binário, essa merda. Não, porra, bicho, não consigo entender. Uma coisa que as pessoas não entendem é o porquê dessa definição de mulher. Repara que tudo começou com a briga da mulher de ter igualdade. Na realidade, a mulher não tinha que ter igualdade. A mulher é superior a gente. A mulher é a figura divina viva. É a que gera. Meus filhos olham para minha mulher com amor e uma beleza que eles nunca vão olhar para mim do mesmo jeito. É. A intensidade do amor que eu vejo meus filhos, meu neto olhando para minha filha, eu sei que eu nunca vou ser amado como homem daquela forma. Pois é. Porque eu só fui pela minha mãe. E eu só amei minha mãe daquele jeito também. Que é o que acontece. E a mãe, o trabalho da mulher é definir o que o homem vai ser. Pode falar o que quiser. Eu tive um pai que era um cara incrível. Mas quem fez o que eu sou e como eu sou foi a minha mãe. A minha mãe que me deu todos os valores morais e de consciência que eu tenho. O que era certo, o que era errado. Sempre. Foi a minha mãe. Hoje, o que aconteceu nessa briga infinita de mulher querer virar um homem? As mulheres trabalham de terno e gravata, agem igual homem, não tem mais filhos, vão casar depois dos 40. O que aconteceu? E quando tem um filho homem, trata como se fosse... Trata pra ser igual. Pra aceitar igual. Tu anda na rua hoje, tu, rapaz, eu não sei quem é homem, quem é mulher, rapaz. Os homenzinhos tudo com a calcinha andando, balançando bunda. Tem hora que eu boto o olho e falo, é uma mulher quando eu vou ver um homem. Pô, então, cara, meu irmão, o que não tô... Hoje eu posso falar à vontade, sabe por quê? Hoje macho é a minoria. É verdade. Eu não tô ofendendo ninguém, não. Eu sou minoria nessa merda agora, pô. É verdade, tá, o negócio tá foda. Agora eu sou prejudicado. Porque, pô, eu ando aí e só vejo fresco, pô. Que diabo é isso? Aquelas calças fininhas coladas na canela, porra. Pô, tu não sabe, se tu vê uma bunda na rua, tu vai olhar achando que é uma mulher ou um homem. É um barbudo. Vira um barbudo de coque. Meu irmão, aí tá difícil. Já tá foda, né? Porra. Escuta, antes da gente começar a gravar, eu perguntei pra você, igual eu pergunto pra todo mundo por pura educação, né? Eu fiz um podcast com o Pé de Pano. E aí a gente tava falando disso, né? Ele falou, não, porque eu gosto de trazer o cara aqui e botar o cara na parede, né? Eu gosto de ver ele... Eu falei, não, pô, eu faço diferente. Eu gosto de perguntar se tem alguma coisa que o cara não quer falar. Porque, pô, o formato de bater papo, de conversa... Só não falo mal da minha mãe, o resto, meu amigo. Porra. Entendeu? Eu falei, o formato de bater papo, da conversa, o cara tem que estar confortável do outro lado. Você vai falar um negócio que o cara não quer falar, fica uma bosta a conversa, né? Aí eu perguntei pra você, mas tem alguma coisa que você não quer falar? Tem essa história do valide aí que não acaba, parece Abu Dhabi, né? De 2 em 2 anos, volta, ressurge. Como é que tá essa história? Na verdade, o que é o valide? Renzo, peraí, ó, deixa eu fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Vai ter luta? Rapaz, luta eu não sei, mas que eu vou comer ele de porrada, eu vou. Isso aí não tem jeito. Eu vou caçar ele. Ele vai apanhar de qualquer jeito. Isso aí não tem perdão. As ofensas, eu avisei pra ele, que eu chamei ele pra brigar no privado, quietinho, pra mim na academia dele, e sair na porrada. Ele amarelou, fez um escândalo e correu. Inventou um monte de história. Aí eu botei pra gente lutar no One. Quando eu lutei no One, era pra lutar com ele. Quando o cara fechou, o dono do One fechou com ele. Tudo acertado. Tá fechado, era pra ser dia 30, dia 20, ele anuncia minha luta com ele, dia 23 no Rio. Pô,
Porra, o cara do One ficou revoltado, falou, não quero esse bosta nunca mais aqui. Nunca mais vai lutar aqui. Isso é um bosta. Cortou ele, eu fui lutar com o Yuki Kondo. Então, na verdade, cara, o Walid é uma drama queen, que a gente chama aqui na América. É uma vedete, ele quer aparecer, mas quando tu chega pra comer de porrada, já teve cena dele correr em volta de mesa. Que não frouxo, sempre foi, pô. Entendeu? É um mutuca safado. Porra. O que acontece? Tem um tal, ó, tem o Júdice, ficou atrás dele uma semana no Rio, passando a porrada. O Júdice é um cara levinho, tem 72 quilos. Acho que rolou um papo que Só que é um porradeiro do caralho, meu amigo. É brigadura pra qualquer um. Aluno do Raio, lá de São Paulo. Ele falando, o Júdice saiu atrás dele. O Júdice tinha dado uma coça nele num treino lá. Então ele conhece, ele sabe. Ele se trancou em casa, não atendia. Tem vídeo aí na internet, o Júdice falando no telefone com ele. Entendeu? Então, porra, bicho, é um frouxo safado. Bate aqui na minha porta, quem for, pra sair na porrada, pra ver o que acontece. Bate aqui. Bate aqui. Foda. Não bate, né? Pô, meu filho, o dia que eu chegar no céu, se o Santo Antônio questionar, ele vai entrar na porrada lá, cara. Tu imagina, porra, tá de brincadeira. Como é que começou isso daí, Renzo? Que já faz 3 anos que tá indo e vindo. Começou ele falando merda do meu irmão Ryan, pô. Tá, foi aquela história daquele documentário, né? Tá. Aí eu liguei pra ele e falei, olha, eu tava na Suíça resolvendo os negócios lá. Eu falei, ó, tô voltando, vou aí pra gente sair na porrada na tua academia. Aí que ele fez o escândalo. Tá vindo me juntar! Quer sempre juntar a galera, que porra, pederasta. Eu nunca bati ninguém acompanhado com ninguém, não. Esse pederasta fica chorando essa história aí, rapaz. Entendeu? Então, porra, na verdade é um mentiroso, safado. Tem o Nig tá atrás dele pra sair na porrada lá no Rio. Marcelo Nig tá atrás dele e ele tá correndo igual o diabo corre da cruz, cara. Ele sempre foi assim. É um cara que não pode nem sair no Rio. Entendeu? Agora, eu, quando sair atrás, eu vou dentro da casa dele. A hora que eu sair daqui e bater lá, não tem onde ele se esconder, não. Porque ele vai tomar muita porrada então, naquela cara feia dele. Ele tem postado que a luta, que você concordou com a luta, eu não sei nem qual é a data, eu não lembro, mas ele falou, ó, vai acontecer, vocês acham que vai rolar, que não vai? Chegaram a conversar de vai ser... Aquilo ali não é nem briga séria, não tem conversa com ele, não tem evento com ele, não tem luta, não, vou comer ele na porrada. Vou sair atrás dele um dia e vou pegar ele de porrada. Só isso, só. Ué, sempre agora que eu tiver a chance de ir lá. Agora ele diz que tem a luta dia 8. Dia 8 é daqui a 2 dias. Que alguém então essa não vai rolar, né, porra? Essa é a conversa dele. Porra, é um pederasta mentiroso que inventa esses dramas. Dia 8, vamos fazer a luta dia 8. Hoje é dia 6, eu acho, né? Dia 5 ou dia 6? Hoje é dia 5. Pô, eu tô com um cara aqui querendo pegar um voo pro Brasil e não consegue, porra, olha aí. Tá ele quer brigar onde? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Rapaz, ele acha que tá passando despercebido, vai só aumentando a raiva. Eu falei pra ele, língua da boca é o chicote no rabo. O castigo vai ser de acordo com a ofensa. Depois vão me chamar de animal, isso é um monstro, é um psicopata, é um louco, mas vai ser, o castigo vai ser esse. Ouve o que eu tô falando, que eu sei o que eu tô dizendo, o que eu vou fazer. Eu acho que a primeira vez que começou a rolar, eu tive na Califórnia, a gente foi assistir a luta do Cerrudo com o Demetrius Johnson. O Borrachinha tava na minha casa, na Flórida, e a gente viajou junto pra Califórnia pra assistir a luta. Foi quando eu conheci o Walid lá. E aí eu falei com ele, porra, bicho, sei lá, faz uma luta de jiu-jitsu. E ele foi na boa, assim, sabe? Aí eu até falei assim, eu falei, porra, não tem essa rincha toda que tem, que fala, que demonstra. Parece que amplifica quando fica pública a história, né? Meu irmão, é apurrinhação sem parar. É um palhaço falando mentira o tempo todo. É um mau caráter. Eu acho, sinceramente, que ele toma naquele rabo dele. Eu acho. Que, porra, é a única explicação. Tá entendendo? Porra, entendeu? Tá gamado. Eu tô com medo quando botaram a minha estátua lá no quebra-mar. Porra, tem que botar uma camisinha na estátua, que ele vai ficar agarrado no meu saco lá, né? Entendeu? Eu já vejo isso. Ele vai lá no meio da noite, vai ter que botar segurança naquela porcaria lá. É um Zé Ruela, rapaz. Entendeu? Porra, isso é a verdade pura e crua. Ai, cara, culpa é minha de ter perguntado. Pelo menos eu perguntei. É jeito, bom pra caralho. Então, espera pra ver o resultado. Eu só digo isso, ó. Eu não esqueço. Espera pra ver o resultado dessa briga aí. Essa briga vai sair.
Isso aí não tem jeito. Aí a gente vai ver o resultado, eu vou ficar rindo pro resto da vida. Então vamos ficar ligado aí, vamos esperar acontecer. Vai acontecer, vamos esperar acontecer. Vai acontecer. Renzão, você tem plano pra lutar de novo no One? Já comecei a treinar, tô querendo lutar de novo esse ano, sim. Que legal. Já comecei no treino firme aqui já vou jogar uma luta esse ano já. A gente teve não dá pra ficar parado, não, eu gosto muito dessa teve um podcast com o Bibiano Fernandes, eu até marquei você nele, você viu? Cara, eu vi. Muito legal, fora, né? Falando. Aquilo ali é um casca grossa da pesada, adoro aquele moleque. Eu te mandei um clipezinho da Rose perguntando, você chora antes de entrar? Manaus, porra, o Amazonas ali só sai casca grossa. A única fruta podre foi esse Valide aí. Eu ia falar isso agora, pô, Valide de lá. Toda regra tem uma exceção. De lá só sai casca grossa. Saiu, porra, um cupuaçu estragado daquela terra de lá, pô, na verdade. Escuta, uma dúvida honesta aqui. Essa história do Carson Gracie, que o Valide sempre fala, né? Aqui é Carson Gracie, Eu falo, porra, é todo mundo da mesma família, caralho. Entende o seguinte, qual que é a história? Entende o seguinte, por que o Edson Carvalho deu uma coça nele? Você sabe por quê? Não. Porque ele foi contra o Carson, dizendo que ia botar o Carson pra fora. Esse foi o motivo do Edson Carvalho. Então o Edson Carvalho é 10 vezes mais Carson Gracie que um Valide desse, cara. Ele é sempre o que interessa, bicho. Ele é sempre, fica com essa conversa, ele é só o que interessa. Quando interessava ele, que ele ia lutar com o Eugênio, ele correu e foi treinar com o Carlinhos, pô, na Gracie Barra. Entendi. Traduzindo, aquilo ali é uma prostituta, cara. Ele não tem bandeira. Amanhã ele muda, é outra história. É o que interessar a ele, pô. É um cara que faz eventos no Brasil. O que eu tava falando contigo agora, que é uma das piores coisas que acontece no país. É nego, porra, querer fazer um evento, pegar dinheiro público e dar metade de volta pra porcaria dos políticos. Só pra você saber, a minha sobrinha Kira foi querer fazer um campeonato lá na cidade do Rio, e quem cuidava da parte de esporte é o filho do Cabral, do Sérgio Cabral. Ele pediu 20 mil de volta, não sei quanto de volta. Ela se recusou e não fez a porcaria do campeonato. Lógico. Então isso aí mostra, o pai do cara tá na cadeia e o espírito de porco, a vaca, tá pedindo dinheiro dos outros ainda. Nossa. Tá seguindo o mesmo caminho, entendeu? Isso, essa falta de moral, que é um negócio absurdo. E o Valide era isso, os eventos dele eram isso. Então ele pega, devolve o dinheiro pro político, ele faz, ele tem eventos, se você botar o cara tá me pedindo aqui pra botar uma chamada dizendo quem foi roubado pelo Valide ou tratado mal nos eventos dele, posta aqui. O cara falou que vai chover de cima a baixo. Ele não pagava, ele no final pegava o dinheiro, devolvia metade pro político, botava o resto no bolso, não pagava os lutadores, não pagava os organizadores, não pagava nada. Entendeu? Tem gente que foi receber 6 meses depois. Sabe quanto? R$500. $100. Lutar por R$500 é foda, né, bicho? Parece, porra, mas de volta nos anos 80, humilde, né? Meu amigo, é gente que quer vencer. É o cara que aceita lutar até de graça pra estar lá, pra poder aparecer e um dia poder estar lutando num palco sério, do lado de fora do Brasil. Ou então no UFC Brasil. Só que esse corno faz um trabalho vendendo o peixe de que tá fazendo o melhor evento do Brasil, quando na verdade, meu irmão, é um cafetão de bosta que tá roubando dinheiro público, tá sacaneando os lutadores, tá, porra. Meu irmão, isso aí não é um que me falou não, teve mais de 100. Eu tenho aqui mensagens de todos eles, revoltados. E quem não fala nada é com medo de ser queimado, pra não ter a chance de lutar de novo, porque o sonho deles de virarem lutador, entendeu? É muito grande. Então eles ficam ali naquela, sem reclamar, achando que esse bosta, esse Zé Ruela, vai dar uma chance a alguém, cara. Entendeu? Ele é o retrato da pior figura do brasileiro. Porra, o pior brasileiro é aquela figura ali, cara. Deus, quando fez ele feio, eu falo, pô, meu irmão, não tem ser humano feio. Não tem um ser humano que é feio. Não existe. Você só é feio se você é feio por dentro. Então os safados que fazem isso são feios, pô. Entendeu? O cara que sacaneia, um cara que tem um sonho de virar um lutador. Eu treinei mais de 100 lutadores profissionais. Eu treinei gente que fez $30 milhões no business. Sabe quanto eu ganhei deles? 0. Nunca botei um centavo no bolso deles. No meu bolso. Deles. Porra, os caras, você quer um exemplo... Aquilo pra mim era dinheiro sagrado deles. Exemplo mais ridículo. Vai aqui na tua academia na cidade, porra.
Quantos caras estão treinando ali que paga pra treinar ali? Nunca, porra. É isso aí. Nunca, porra. Eu já fui lá pra pagar os caras. Né, você tá maluco? Vai, treina aí com os caras e tal. Eu faço as minhas aulinhas lá e tal, dou uma força, compro camiseta, compro tudo que dá pra comprar, porque é a hora que dá pra ajudar o que dá pra fazer, obrigado, né? irmão, mas, obrigado. porra, mas você viu. É o exemplo. Por isso que eu tenho 1.500 alunos. Por isso que agora, nessa pandemia, só 350 frisaram a membership, o resto está pagando. Eu posso pagar, todos os professores estão recebendo, todas as contas estão sendo pagas, aluguel, não mudou nada. Cacete, aluguel também, Renzão? Tudo, tô pagando tudo, faço questão. Entendeu? Porque eu sei, normalmente a gente tem o hábito horrível de só pensar naquela carnezinha que você tem em volta do teu umbigo, que chama-se você. A gente passa a ficar egoísta sem querer, e quando você vê, você só pensa em você. Só que você não se coloca no lugar do outro. Eu tenho noção do que meu landlord está passando hoje também. Porra. Então não tem conversa. Me certifiquei que ele recebeu integral e eu estou pagando todos os meus professores integral também da mesma forma. E a minha pergunta vem porque aqui no estado de Nova York o governador deu um abono de 3 meses para todo mundo, né? Então, tipo, teoricamente a obrigação não tem, a obrigação é moral só, né? Eu não quero, eu faço questão, entendeu? De poder fazer, a vida me deu demais, e eu faço questão de dar de volta. Graças a Deus. Entendeu? Essa é a diferença, pô. Se todo mundo fosse assim, a gente já tá num lugar muito melhor, né, Renzão? Porra, é foda. A vida ia ficar mais fácil. Pois é. Mas vou te falar que não é fácil, não. Ser do meu jeito, não. Entendeu? Leva porque porrada pra caralho também, né, Renzo? Pô, amigo, você começa a lidar com tanta sacanagem, com tanta gente errada. Eu tava ali, você me ligou mais cedo. Eu fui ali salvar um filho da puta que foi posto pra fora de casa. Eu já tirei o cara da droga 3 vezes. Ele teve uma overdose. Eu fiz os policiais irem lá ajudarem, resolverem tudo. E eu tava, sabe aonde? Em Abu Dhabi. Isso tudo pelo telefone. Eu já paguei aluguel, já ajeitei, já botei ele em drogados anônimos, já botei ele em tudo. E agora o cara me liga que acabou de ser posto pra fora porque não queria seguir a regra do coronavírus, que a casa que ele tava morando tinha. Entendeu? Então eu falei, meu amigo, porra, sai daqui 40 minutos dirigindo pra ir botar uma grana lá pro desgraçado. E quando o cara tá cagado, é a coisa mais impressionante. Tu cheguei no lugar pra botar o dinheiro pro cara, o sistema tá down. Porra, eu tenho que dirigir mais meia hora. Ai, caralho, é foda. Você mandou até outra mensagem, falou, tô aqui ainda, tu viu? Pô, tu foi falando puta comigo, merda, eu fui indo. bicho, o negócio é complicado. Então, pô, meu amigo, é isso, mas seria muito mais fácil ser igual a eles, entendeu? Um negócio desse eu cortava o telefone do cara e bloqueava, mas não posso. Entendeu? São almas que precisam. Engraçado que eu falei com a minha mulher. Vou xingar ele de filha da puta. Mas ele merece. Vou ajudar. Mas vai abraçar, do mesmo jeito, né? Não se ofenda com. Porra. Lógico, se eu falar o que eu tô pensando. Eu dou um Bolsonaro neles, não tem conversa. Eu tava falando com a minha mulher, eu falei, vou gravar com o Renzo hoje. Falei, que horas? Eu falei, não sei. Ele saiu dizendo, eu vou salvar um filho da puta. E ela começou a rir. Como assim? Eu falei, deve ser alguém do jiu-jitsu que foi preso. O único número que ele sabe de cor é do Renzo. Ligou pro Renzo e o Renzo. E ela falou, e ele ajuda? Eu falei, ele ajuda qualquer um que chamar, bicho. Não tem essa. Isso é todo dia. Não tem tempo ruim, não. O negócio é foda. Putz, mas que eu vou dormir? Nem durmo. Porra. Maluquice. Escuta, a gente tava falando do One, eu tive o Bibiano aqui, contou como é que era o evento lá e que ele é superstar na Indonésia, que anda com segurança e o caralho. Ele falou, porra, bicho, vocês não tem... mais famoso que eu, aquele safado. Eu ando com ele lá, todo mundo pede autógrafo, ele não pede pra mim. Aí fica todo mundo babando lá. Eu tenho umas histórias que me mandaram aqui, eu fui nos insides, assim, pra pedir umas histórias boas, e aí me contaram antes da sua primeira luta de Vale Tudo, que você chegou pro Carlinhos e falou que queria lutar, e aí ele enfileirou uma galera da academia pra te encher de porrada pra ver se você queria lutar mesmo. Como é que na verdade, quando eu cheguei, eu falei, eu quero fazer essa luta, o Vale Tudo. Ele, Vale Tudo não é brincadeira, não. Tu quer lutar mesmo? Eu falei, quero. Então deita aí. E a galera já tava lutando? Quem que já tava lutando de... Não, tava... Nessa época, isso aí foi, eu acho que 92, cara. Foi antes do UFC. Eu era faixa marrom, acho. Negócio desse.
Aí ele falou, tu quer lutar? E eu devia pesar 65 quilos, 64 quilos. Caraca. Aí ele, deita aí. Chamou, pegou ali uns 4 faixas pretas lá, os caras avançados, e bem maiores que eu, e falou, olha, entra na guarda, larga a porrada dele, vale cabeçada, vale tudo. Cara. E ele não pode bater de volta. Ô, louco! Pô, briga boa, hein? Tá aí, é bom pra caralho, porra. Aí o único que me acertou foi uma cabeçada que pegou aqui no olho, me deu uma cabeçada aqui, mas ninguém conseguiu me bater, eu me defendi. Aí ele ficou, realmente, tua guarda tá boa. Tua guarda. Quando o cara cansava e saía, entrava outro, cansava de bater, né? Entendeu? Puta que e eu saí de cara limpa, saí só com o olhinho um pouquinho inchado aqui. Então, foi assim que começou. Aí eu fiz o primeiro, que foi lá em São Paulo, junto com o Marcelo Bering, o Ralph. Peguei o Alvarenga, entendeu? Que era campeão de kickboxing na época. Roma, chega aí. Que massa, deixa eu ver, eu sou louco pra conhecer ele. Olha aqui. Esse é o fera. Fala português? Fala, pô. Fala. Fala, Roma, tudo bom? Fala, Guti. Tudo bem? Fala, Guti. Tudo bom? Não? Tudo bem. O que aconteceu? Calma, diz que me ama, então que eu deixo tu sair. Não. Fala. Não. Vai, praga. Eu tô dando entrevista aqui, cara. Bota a calça nesse garota. Só fica de cueca o dia inteiro, nunca vi disso. Pô, essa vida é boa pra caralho, de cueca o dia inteiro, quem me dera. Eu olhei pra ele e falei assim, tá de cueca? Ele falou assim, não tem problema, o que tem? Meu peru não aparece. Bicho, esse vai ser do... Rapaz, esse vai ser dos nossos, né? Esse vai ser ele lembra o Raya, igualzinho. Ai, caraca, vai ser filho massa. Desencapado. Meu Deus. Tu pergunta a idade dele, ele tem 4,5. Tu pergunta a idade, ele fala 6,5. Tem 6,5 aí. Esse é o espírito. E a hora aí que tiver com 40 vai falar que tá com 30. Vai voltar, vai ser o contrário, né? É sempre assim. Ai. Renzão, conta da luta do Eugênio Tadeu, que deu maior confusão lá no Tijuca. Como é que foi essa história? É aquela história, meu irmão. Todo mundo que fica falando que é valente, que faz, que acontece, chega na hora que aperta. Tudo pega a violinha, bota no saco, vou dar tiro, vou ter uma campada de viado. A verdade é essa. Marquei de sair na porrada naquela porra lá, saí do Brasil aqui, porque na época eu tava brigando com o meu sócio, ele querendo me botar pra fora dos Estados Unidos, então eu tinha que pagar o advogado, tinha que fazer. Eu marquei minha briga com o Eugênio, de lá fui direto pro Japão. Porra, uma semana depois eu tava brigando no Japão e de lá pra Abu Dhabi. Entendeu? Irmão, isso em 15 dias. Não, é uma terça-feira à tarde na vida do Renzo Gracie. Entendeu? Então, eu vou lá brigar. Quando eu chego lá, eles invadiram o estádio e cercaram o ringue, 200 cabeças, nego com faca na mão, nego com revólver, dando tiro pra lá e pra cá. E, o promotor falou, que era o Nelson, falou, Renzo, os caras invadiram, não dá, não tem ele contratou uma segurança fraca, a segurança se apavorou, quando viu aquilo, 200 cabeças invadiram. Nossa. Os favelados todos, meu irmão, que comandava junto com esse maluco ali, entendeu? Uhum. Chegou na hora, porra. Chegou na hora, os caras cercaram o Cage, agarrado no Cage em volta, assim. Cada vez que encostava no Cage, levava uma porrada. Entendeu? Por trás, na crocô dos ratos. Meu irmão, chegou, maluco, vem cheio de óleo, o chão era de vinil, aquela porra parecia um sabão. Então, apesar de eu ter dominado ele a luta toda, não era difícil finalizar, porque ele ia escorregando igual sabão. Claro. Não tinha nem chão pra pisar. Entendeu? Putz. Pô, tô no meio dessa porra, tô vendo um maluco me chutando toda hora, me sacaneava. Eu falava, meu amigo, minha mãe me bate mais forte que isso aí. Tu bate igual mulher, porra. Me sacaneando. Daqui a pouco, no meio de uma dessa, o otário botou a cara, levando um direto no focinho. Em cima. Aí meu irmão pegou ele do lado de fora, quebrou a porra toda. E aí foi a hora que foi a porra toda pro saco. Foi todo mundo brigando. Aí nego avançou, os caras do jiu-jitsu avançaram. Os caras estavam armando ali a bagunça, cadeirada, aquela confusão. Aí eles falam, apagou a luz. Porra, ninguém apagou a luz. Essa é a história do apagou a luz. Apagaram a luz. Eugênio já tinha posto a viola debaixo do saco, tava dando o vestiário dele lá. Ele me deu um chute, quebrou o pé. Saiu fugido, que é um frouxo também, que fala pra caralho, Valide, Eugênio. 2 frouxos. Esses 2 aí eu brigo com os 2 numa noite. Entendeu? Ainda deixa o Eugênio pra última, que ele tá com a asinha quebrada lá. Entendeu? A galinha preta de asa quebrada. Então, meu irmão, fica pro lado ali. Eu vou agora. Ou ele vai se retratar também, ou eu vou atrás dele também.
Então eu tô falando do Valide e do Eugênio. Essa porra eu vou resolver. Entendeu? Não tem conversa que quer ficar falando aí, falando besteira. Toda entrevistinha fala besteira. Agora diz que tá velho, tô velho. Velho tô eu mesmo. Velho puto dentro das calças aqui. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí apagaram a luz. Apagaram. Sabe quando é que o nego apagou a luz? Quando a porra ia pegar fogo. Porque a porrada comeu, as luzes desceram. E começaram a tocar no ringue, batendo coisa. Com a temperatura, eu tava dentro do ringue. Então, mesmo, quem ganhou essa luta? Foi eu ou foi ele? Nossa. Ele pegou o beco e saiu fora. Eu fui o último a sair de lá. Luta de sabão. Ah, que massa! Puta merda, que massa. Vai, entendeu? Então aí nego fica, cansou que o Eugênio apagou a luz. Nego precisa apagar a luz de alguma porra, rapaz. Porra. Entendeu? Por me obrigava na noite inteira, meu filho. Porra. Não tem tempo ruim aqui, né? Falei brigar a noite inteira, tem a história da Rússia, né? Que foi com Ricardão. Com o Ricardão e o Bita. E vocês tinham, era, como é que é? 5 lutas e foram contando pra ele aos poucos. Na verdade, quando chegou na terceira, ele perguntava quantas faltam? A gente falava, não se preocupa. Que era 5 lutas na mesma noite? Eram em 2 dias. Então, na verdade, ele fez 3 no primeiro dia. Entendeu? Só que chegou na terceira, ele não lembrava. Eu só falava. Não, chegou depois da segunda, ele já falava quantas faltam. Foda-se lá. Foda-se. Essa é a marca, pô. Chegou depois da segunda, ele não. E quantas faltam? Ele queria saber quantas faltavam. Eu falei, falta só a próxima. Falta só. Aí ele foi, mano. Pô, foi um final de semana incrível. Que evento, bicho. Foi na mesma arena que foi a Olimpíada de 80 na Rússia. Entendeu? Os Jogos Olímpicos. Pô, um negócio fantástico. Lotada, meu irmão. Um arranca-rabo de dar gosto de ver. E foi que tinha história que vocês não podiam ganhar dos russos, porque o torneio... Não, na verdade, eles acreditavam que a gente não ia ganhar, né, porra? Ainda mais que eles tinham, onde a gente treinava, era tudo câmera. Era tudo filmado. Então, quando terminou, estava chegando o último treino da gente, eles chamaram a gente e mostraram todo o sistema de câmera. Quer dizer, eles tinham todos os nossos treinos filmados. Só que eu já sabia, quando eu cheguei a ver as câmeras, eu só fazia exercício. Então, quando a gente chegava no hotel, a gente tirou todos os móveis do quarto, a gente treinava no chão do hotel, no carpete. No carpete, nossa. Lá era o treino. Entendeu? Na facility que eles levavam a gente, que chama-se Sambo 7, que é um lugar incrível, onde preparavam todos os atletas de luta para a Olimpíada e os atletas de sambo, a gente não treinava, meu irmão. O cara mostrou um sistema de câmera que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu lembro que o negócio era maior do que um campo de futebol. Caraca. Meu irmão, o cara botava a câmera e ele dirigia a câmera. E isso quando? Que ano que era isso? Ah, bicho, a gente foi em 95. Então, puta que pariu. Cara, ele botava a câmera e ele puxava o zoom, dava pra ver a cor do olho do cara do outro lado do campo de futebol. Eu nunca vi aquilo, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Né? A precisão. E os caras rindo, tipo assim, isso aí são 2 otários, vão apanhar fácil. Entendeu? No final, meu irmão, era o Bito e o Ricardão. 2 brigadores duros. Meu irmão, e eles foram quebrando e subindo. E eles trocavam a ordem, botavam a luta como queria. Tudo em russo, a gente não entendia porra nenhuma, né, velho? Entendeu? E chegou no final, quando a gente ganhou, eles não tinham dinheiro pra pagar. Putz! Não tinham um centavo. E não pagaram? Não, aí eu passei a noite inteira indo em pontos de droga, em pontos de prostituição, onde eles iam coletando dinheiro. Entendeu? Foram coletando. Eles tinham que me dar 60 mil. 50 mil era deles, 10 mil foram as despesas que eu tinha pago, que era um avião dos nós 4. Era eu, Bita, meu pai e Ricardão. Era comida, era tudo. Então eram 10 mil disso e 50 mil prêmio. E eu paguei tudo antes de a gente viajar, fazer tudo. Porra, apostando que eles iam ganhar, lógico. Entendeu? Eu ia pegar meu dinheiro de volta. E foi o que aconteceu no final. Eles só conseguiram 50 mil. Aí aquela discussão, eu discutindo com os caras no quarto do hotel, o dinheiro em cima da mesa, eu tô olhando pro cara, vejo o cara no telefone, daqui a pouco o cara fica branco. Aí eu falei, aí ele olha pra mim e fala, então tá bom, olha, eles me mandaram eu pegar o dinheiro, porque isso era máfia russa, né? Me mandaram pegar o dinheiro e te dar um cheque de 60. Quando o cara fez assim, eu dei um bote nos 50, falei, campeão, não, 50 tá bom. Faz um cheque, não, falei pra ele, faz um cheque de 10.
Nunca vi isso Lógico, daí, nunca pô, vi. Imagina. E ainda tentaram roubar a gente indo pro aeroporto, entendeu? Nossa. Botavam, e chegou no aeroporto também, na época, na Rússia, você não podia sair da Rússia com o dinheiro que você não entrou com ele. Era proibido. Então, todo mundo lá esperando os brasileiros tinham ganho um evento. A cagada é que o Ricardão estava tão quebrado que eles passaram nossas malas no raio-x e o cara, vocês que ganharam. Eu falei, pô, olha a cara dele. Tu acha que ele deu? Ele ligou porrada. Não ganhou nada. Os caras que ganharam estão indo embora às 5 da tarde desse mesmo terminal. O cara, a gente tá esperando eles aí. Ai, caralho. Puta que pariu, bicho. Quando o Ricardão, eu lembro que o Ricardão todo arrebentado falava, larga esse dinheiro aí, vambora, pelo amor de Deus. Eu não quero um centavo. Mas, por sorte, na época, você não tirava o sapato. Então, a gente botou o dinheiro todo dentro do sapato. Ó, todo mundo com 10 mil dólares no sapato. Caraca, entendeu? E quando a gente entrou no avião que saiu do espaço aéreo russo, o piloto avisava, estamos agora deixando o espaço aéreo russo. Aí, meu irmão, Bita fez uma festa, Ricardão fez uma festa. Puta que pariu, cara. Porque lá o bicho lá é feio, cara, não é? Nossa Senhora. Em 95, então, porra, quando o país muito tinha quebrado, pior. eu fui numa feira livre na rua, você comprava um AK-47 por 100 dólares. Nossa. Você comprava granada. Eu comprei Night Visions, comprei 2 Night Visions, que enxergava atrás de guerra, com chapéu que você bota. Entendeu? Tinha tanque à venda lá naquela porcaria, na feira livre, uma feira na rua. Caramba, entendeu? Cara. Vi coisas lá que, pô, não dá nem pra acreditar. E que você entende o que é comunismo. Deixar acontecer isso no Brasil é uma covardia. Nossa Senhora. Tá louco. Nossa Senhora. Entendeu? Tudo quebrado, né? Teve um vídeo que saiu agora no... Porra, acho que quem me mandou foi o Kiwan, inclusive. Me mandou um vídeo de um cara na Jovem Pan, que ele fala que ele é da esquerda, e era da esquerda, e não sei o que lá. Ele falou, porra, que não sei o que. Aí me chamaram pra visitar Cuba. Ele falou, porra, bicho, Cuba é uma merda, cara. Tudo fodido. Aí me chamaram pra visitar não sei aonde, outro país comunista. Ele falou, bicho, fui lá. Cara, outra merda, cara. Aí você vai nos Estados Unidos, porra, maravilhoso, maravilhoso. Ele falou, porra, mas tu não era de esquerda? Ele falou, porra, eu sou de esquerda, mas eu não sou burro. Lógico, porra, lógico. Se você for ver... A filha do Fidel mora nos Estados Unidos. Lógico, porra. Metade da família do cara mora em Miami. O dinheiro dela tá na Suíça, porra. Entendeu? Enriqueceu às custas de um povo escravo, que virou escravo. Puta que pariu. Porra, você já foi lá em Cuba? Não, mas já, meu amigo, eu tenho alunos cubanos que não acabam mais. Os caras prometem nunca mais voltar a Cuba. Nunca mais, né? Nunca mais. Era famoso, né? Eles têm parentes, irmãs e primas que se prostituem por uma calça jeans. Que aqui custa 2 dólares. Pois é. Caraca. Então, pô, quando você chega lá, a troca do sexo é por uma calça jeans. Então é isso que queriam colocar no nosso país, pô. Entendeu? O nego não vê, o nego apoia esses Zé Ruelas aí, essa cambada de cara que pensa que o comunismo é pro povo, mas pra eles é igual o Maduro, é igual o Chaves, entendeu? Pô. É complicado. Esses são os comunistas. País caindo aos pedaços e tal. A galera gosta de ir lá quem mexe com carro antigo, né? Que tem uns carros de 1940, 1950, porque não tem carro novo. Os caras, porra, os caras se divertem. Eu fui convidado, na verdade, para ir a Cuba uma vez, para encontrar com o Fidel. Entendeu? Eles queriam criar um surto de vacina poliomielite. Você contou, no meio do país, você contou. Que é o que estão fazendo agora com esse coronavírus. É o que o Dória está fazendo, é o que o Whitson está fazendo. Quer dizer, uma tenda de campanha que o Bolsonaro botou por 7 milhões de reais, eles estão botando por 78, cento e pouco, entendeu? Milhões de reais. Sendo que tem a metade dos leitos da que foi feita em Brasília tinha. Então isso aí mostra o que é. É o que queriam fazer agora. E aquela história isso que você contou do tipo de emergência, fundo de emergência, não é pra crise, libera o tanto que quiser. Eles dinheiro como eles querem. Entendeu? Então é hora do roubo. Essa porra vira um bordel. Que absurdo, entendeu? Né? Vira a casa da mãe dos políticos, né, meu irmão? Não tem jeito. Pois é. Pô. Escuta, você viu que vai ter o UFC marcado para esse sábado? Eles marcaram dia 9, dia 13 e dia 16. Vai ter 3 lutas. Estão anunciando agora. Acho que... acabei de ver, eu vi hoje, na verdade. Acho que o primeiro é ali em Jacksonville, na Flórida. Acho que parece que os 3 vão ser em Jacksonville. Tudo na mesma semana. Porque eles vão botar. A Flórida abriu esse precedente aí.
A gente só fica esperando agora o que vai acontecer, né? Eu vou assistir, né? Fazer o quê? Mas eu tava conversando com a Ali e me parece que era pra ser o Khabib, inclusive, na luta, né? Mas ele não tem condição de eles botarem o Khabib agora, porque eles estão sem dinheiro pra bancar a bolsa do Khabib. Então, na realidade, eles vão... Porque não tem público, não tem... Sim. Inclusive, a venda na ESPN não dá esse box todo. E não é o que eles falam, né? Porque eles falam, o Khabib vai estar em Ramadã agora, aí só vai voltar a lutar em setembro. Eu falei, porra, mas o Ramadã acaba agora, é 20 dias, porra. Amigo, vão dar a desculpa que você quiser. A verdade é dinheiro. Tudo é dinheiro. Isso é um business, antes de qualquer coisa. Então o cara não pode botar uma luta ali que ele vai ter que pagar 10 milhões de dólares pro Khabib e não receber. Lógico. Entendeu? A entrada de ingresso, a venda na TV direito. Entendeu? Quer dizer... E a maneira que eles estão vendendo hoje, porque isso aí foi um erro técnico muito grande. Não foi um erro técnico, foi uma jogada de mestre dos antigos donos do UFC que venderam pelo que não valia o UFC. Por 4 bilhões, no geral, 4,2 bilhões. Então, na realidade... Eles armaram esse circo todo para vender e quem terminou com o pepino na mão foi o Aaron Emanuel da IMG, entendeu? Terminou com essa bola de estica de galinha na mão. Eu acho que eles vão arrebentar. Você viu o card que eles botaram no dia 9 hoje? Qual é o maior problema? O que acontece que a gente tem que ver? Antes, isso estava na televisão normal, né? Estava na Fox. Só que a Fox que eles tinham, os eventos que eles faziam na Fox eram só porcaria. Pra você ter uma ideia, eu só assisti um. Pois aqueles Fight Night lá, em 7 anos. O que aconteceu na realidade? O que eles ganhavam dinheiro é quando eles botavam no pay-per-view. Isso. Então eles faziam shows no pay-per-view excelentes. Entendeu? Então eram shows fantásticos. Khabib, eram lutadores incríveis. Claro. Vendiam mesmo. Era o Conor McGregor. Agora, quando eles foram renovar, venceu-se os 7 anos com a Fox. Quando eles foram renovar, eles queriam 1 bilhão para renovar. O cara olhou e falou assim, você já viu teus números? Qualquer programa infantil dá mais ibope que o teu negócio aqui. Como é que eu vou te pagar 1 bilhão nessa porcaria? Nenhuma, que eu sei porque eles foram na NBC, que eu conheço o presidente. E o cara me falou, eles vieram aqui querendo 1 bilhão. Em 7 anos, em 5 anos, tá louco. Aquilo ali não vale nada. Foi a resposta. Não, porque eles não valorizam o card aberto, né? Agora... Sem dúvida, porque eles dali não gerava dinheiro pra eles. Pois é, agora então tá na ESPN. Eles já estavam com dinheiro no bolso, é isso aí. E tá na ESPN Plus o pay-per-view. Sim. O que acontece? Você tem que assinar a ESPN Plus. Você tem que assinar, que vai te custar R$12,99 por mês. Isso. Mais $70 do pay-per-view. Só que a maioria dos velhos loucos não tem o ESPN Plus em casa. Porque eles têm o cable normal. Isso. Eles não têm a internet, que aquilo ali você vai por meio do iPad, conecta na Smart TV. Smart TV ou aquela iTV. Apple TV. Isso. Então, na realidade, inclusive as primeiras Apple TV não funcionam mais. O UFC não funciona mais. Porque eles não fazem update mais, né? Não fazem mais, entendeu? Então... Isso tudo foi um tiro no pé, na realidade. E agora, com essa situação que não pode ter ninguém ao vivo no show... Fudeu mais ainda. A gente tava olhando, pegamos um exemplo de um card aqui, acho que deu 19 milhões, 20 milhões só de bilheteria. Eu falei, você olha um negócio desse, porque a gente tava falando, não, mas o pay-per-view, os caras ganham muito mais dinheiro no pay-per-view. Eu falei, pois é, mas se você olhar a bilheteria, por exemplo, aquele evento, eu usei uma comparação meio ridícula, porque eu peguei o evento aqui do Madison Square Garden, que deu, sei lá, 30 milhões de bilheteria. Eu falei, bicho, eles pagaram o evento inteiro isso aí. Só com a bilheteria. O resto é extra. Exato. Agora não tem conversa, agora eles recebem 20 milhões de dólares por cada pay-per-view da ESPN. Acabou. Putz. Por isso que eles não estão podendo botar o Khabib pra lutar. Entendi. Por isso que eles não estão podendo botar o McGregor. Entendi. Eles não estão fazendo dinheiro pra gerar essa luta. E aí o que dá pra entender é tipo, Por o Khabib isso ficou que preso o evento lá na... foi em Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi pagou o Khabib. Essa é a diferença. A última do Khabib? A última do Khabib, claro. A gente precisa conversar mais, Renzo, tá vendo? Eu sou tão desinformado. Entendeu? Eu sei porque eu tava lá quando o Dana me ligou, Escuta, pra entrar em contato com a família real. Dá um pitaco aqui pra mim no card, ó. A gente vai no card preliminar, tem o Jacaré com o Royal Hall,
É a primeira luta Eles vão ter... Irmão, eu sou jacaré de carteirinha, rapaz. Foda, tá de brincadeira. É massa. O jacaré vai no ar sexta-feira. A gente fez... é uma fera do nosso jiu-jitsu, representante, incrível do nosso jiu-jitsu, entendeu? Sou fã dele desde que ele era moleque, começando a lutar lá de kimono, pô. Jacaré é foda, né? Aí tem a Michelle Waterson, sabe quem é? A japonesinha? Então, a casca grossa. É a Karate Hori, ela se auto-intitula. Vai lutar com a... Não tá errado, não. Vai lutar com a Carla Esparza. Deixa a tua mulher escutar aí pra tu ver. A mulher tá longe, não tem importância. Ela não vai ouvir, ela não consegue escutar o podcast inteiro, ela escuta o começo só. Aí tem o Werdum, a volta do Werdum, 2 anos sem lutar, ele tava na suspensão, vai voltar a lutar com o Alexei Olenek, que é um cara que dá aquele Ezekiel choke da montada, um cara todo esquisito que ele vai pegar também. Então Mas aí, porra, é o Werdum, né, bicho? Não sou Werdum, bicho, eu sou... Vai cavalo, não tem jeito. Tem aquela carinha dele? Não tem... Ele faz... Porque ele é foda. Ele é campeão demais. Aquilo é um irmãozão nosso. Também Werdum é ídolo, né, bicho? Representa... meu irmão. Aquilo ali não tem preço. Aquilo ali tá no coração. Aí, fechando o evento preliminar, tem o Cowboy Cerrone contra o Anthony Pérez. Que vai ser um lutão também. Lutaço. O Cowboy, se ele acredita nele, ele é sempre o terror. Você vê que aquela última luta dele contra o McGregor não foi mal. Aquilo não era pra ter acontecido. Aquilo não existe. Aquilo não é o Cowboy. Então, quer dizer, isso é que eu falo muitas vezes, cara, tá faltando coach. Porque o nego começa a correr atrás de dinheiro e achar que é estrela e cagar pra... Por isso que eu nunca peguei um centavo dos meus lutadores. Porque eu queria dizer pra eles o que eu pensava é aquela história da cambalhota. Entendeu? É preto no branco. Aquele da cambalhota. Da cambalhota. Então é do jeito que eu treinei meus irmãos, meus parentes, meus primos, meus melhores alunos, é como eu treino as pessoas que estão em minha volta, entendeu? E quando você não tem grama que tá dependendo do dinheiro, você fica calado, então, meu irmão, o cara vai escutar a verdade. É verdade. Entendeu? É verdade. E vai treinar na direção certa. E a parte mais importante disso não é só o treino. Porque todo mundo vai chegar ali em forma. A parte mais importante é o mental. Se chegar lá com o mental bom, muda-se tudo. Ninguém tá conseguindo fazer o camping do jeito que tem que ser, né? Mas eu falo pros caras, bicho, vai chegar todo mundo com vontade, o que já é uma grande coisa. O problema do Cowboy é que ele desliga às vezes, não dá pra entender, né, o que acontece. É um cara... mas é o que eu tô te falando, é uma coisa mental. Se ele desligar, se ele acreditar que não dá pra ele ganhar, ele se entrega. É verdade. Entendeu? Ele perde. É verdade. Então isso é a falta de um coach. É a falta de ter um puto ali xingando ele, dando-lhe porrada nas costas e falando que ele tem que voltar. Naquela luta dele com o McGregor, teve um negão comentarista aqui de basquete, que criticou. Você chegou a acompanhar isso daí? Não. Puta, eu não lembro o nome do cara agora, bicho, mas é um repórter. Na verdade, eu vi a luta, eu acho que eu via. Eu vi a luta depois, na verdade. O cara falou que era uma vergonha. Ele foi ao vivo, assim, é um cara da ESPN. Eu tô tentando procurar pra ver se eu acho. Quem estiver ouvindo deve estar dando pulo dessa altura. Idiota, é o fulano. Não, o cara é bosta nenhuma. O cara dá pitaco em todos os esportes da ESPN. Isso que é o negócio que se começa a errar. Então, quer dizer, no meio que... Você tem que entender o seguinte, o comentarista é a coisa mais importante ali. Porque ele tem que saber bem para definir o que está acontecendo e o leigo poder entender. Isso. Aí os caras metem umas comédias dessas. Eu comentei 2 eventos num ano. Quando eu terminei de comentar, eu recebi uma proposta de trabalho para cada show eu receber $15 mil de salário e ser o comentarista oficial do evento. Você imagina isso? E eu fui lá para ser córnea. Só que o cara que ia comentar perdeu a voz. Aí eles falaram, Renzo, só você que pode comentar. Eu falei, tá bom, na hora que eu tiver que ser córnea, eu saio, trabalho o córnea e volto. Foi o que aconteceu. Caraca. Quando terminou, a ESPN Ásia mandou um contrato pra me botar lá pra ser o comentarista efetivo de todo o evento do ano. Eu falei que ia ser um dia frio no inferno se eu tivesse um patrão. Falei, não tenho.
Porra, a essa altura do campeonato, meu irmão. Porra, é foda. Eu aprendi uma coisa muito cedo com meu pai. Uma vez selvagem, jamais permita que te domestique. Pô, virei selvagem, como é que eu vou me orgulhar? Não, e o approach é errado, né? Se o cara chega e fala assim, pô, Renzão, olha... Me ajuda. Me amarrei. Você não quer voltar aqui e falar a próxima luta? Na hora. Eu preciso. Você ajudou o nosso evento. Entra aqui. Acabou. É de graça. De graça. Entendeu, pô? Entendeu? O Joe Rogan fala isso. O Joe Rogan começou o UFC assim, né? O Joe Rogan era um cara famosíssimo aqui, fazia uns programas, tipo aquele No Limite que passava na Globo, lá no Brasil. Comer olho de cabra, saco de boi, aquelas porra. Ela chamava Fear Factor, não é isso? Fear Factor. Pô, eu assistia. E o cara era o cara mais pica da televisão, assim, aqui nos Estados Unidos. E ele voava com os amigos pra ir assistir o UFC. Aonde tinha o UFC, naquelas... Porra, sei lá, no meio da fazenda do Zé, lá em Oklahoma, aquelas porra no começo, né? Ele tava lá, eu lembro. Ele voava, ele tava lá, porra. Era o... então, porra, era o assim, a top celebrity que ia assistir os eventos. Aí o Dana White chegou no cara e falou, porra, e você manja de MMA e tal, não sei o quê. Falou, vamos fazer o seguinte, você vem aqui e fica batendo papo ali, assistindo a luta e falando no ar, comentando o que tá acontecendo. A gente voa você e todos os seus amigos aqui. Diz que os primeiros 15 UFC que ele trabalhou, ele não ganhou, ele fez porque... E aí ele chega e fala, aí os caras sentaram comigo e me ofereceram, assim, um bolo de dinheiro. Eu falei, o quê? Só pra sentar aqui e falar de luta? Eu falei, eu aceito, né? Mas se ele tivesse pedido pra fazer mais 15, eu tinha feito também, sem pagar. Porra, não tem... Com certeza. Achei o nome do cara, chama Stephen A. Smith. Que então, eu peguei esse cara no radar, porque ele me entra ao vivo, do lado de Joe Rogan, Daniel Cormier na ESPN, depois que acabou o pay-per-view, e falou, essa luta foi horrível, esses caras tipo, ainda criticou o Cowboy, falou, esse cara entregou a luta, uma porra assim, bicho, e aí caíram matando em cima dele. Com certeza. E ele só não entende o... aquela velha história, a opinião do nadador olímpico que nunca entrou na piscina. É especialista. É mais ou menos isso, tá cheio, não né, bicho? Sabe tá nem cheio. O que tá cheio. É foda, é foda. Por isso que eu gosto sempre de avisar, falar assim, nunca lutei, mas também não faço de conta que eu sou repórter nem sabichão. Eu falei, eu torço e aqui assim, não tenho vergonha de levar eu vou pro lado que eu gosto. Nesses comentários que eu fiz no ano, teve uma situação que o cara coloca o outro na grade e começa a se ajeitar, aí o cara fala, olha lá, o de short azul vai derrubar, tá se preparando pra derrubar. Eu falei, não, na verdade ele tá completamente desequilibrado, repara que o outro vai derrubar ele. O cara deu numa queda. Aí ele... Então, os caras que estão comentando não tem noção de nada. Entendeu? É um comentário esportivo, só porque tem uma voz bonita, mano. É melhor minha voz de Pato Donald, porra, dando a direção certa. Você viu que os caras ficam... Eu fui até olhar o... Eu tô falando pra você aqui, ó. Um bom exemplo é eu aqui, ó. Fazendo uma arte pra postar no Instagram do podcast da luta do Verdun. Eu falei assim, imparcialidade é zero aqui, ó. É zero. O tamanho do Verdun. Verdun merece. Pô, cara que se foda, eu não sou repórter, não sou analista, não sou nada, eu gosto. Representa sempre com o coração nosso país, nosso jiu-jitsu. O Verdun o nosso bom humor, a nossa arte. Ídolo demais. Ídolo fera demais. Ó, Renzão, agora a gente entra no card principal. Primeira luta é Greg Hardy contra Yorgan de Castro, peso pesado. Greg Hardy é um cara que jogava na NFL, tá vindo muito forte lá da American Top Team, daí... O time da American Top Team, eles têm um time muito forte ali, tem uma equipe de atleta fora de série. Com certeza vai ser uma luta excitante. Eu infelizmente, desconheço os dois. Não tem problema. Aí eu vou pular, aí ó, tem o Francis Ngannou, sabe quem é? Aquele negão gigante. Sei. Vai lutar contra um outro cara da American Top Team, Jairzinho Rosenstruck, que também essa luta vai ser boa. Vai, puta merda, tá todo mundo de olho. E agora vem os dois, o Co-Main Event e o Main Event são duas disputas pelo cinturão. Vale lembrar que iam ser 3 disputas. E a Amanda ia lutar, a Amanda Nunes. A Amandinha, da América Top Team também, né? Os caras não estão brincando, não.
Ela ia lutar, cancelou, disse que, ó, não tô bem, não vou lutar, agora remarcou pra junho, saiu hoje a notícia. E hoje também saiu a notícia do Durinho, vai lutar, talvez, então, pra fechar, pra assinar contrato com o Tyron Woodley, pra lutar dia 23 de maio. Pô, lutaço. Vai ser um lutaço também, lutaço pro Durinho, o Tyron Woodley vai passar sufoco ali, bicho. Não tem água doce ali vai passar sufoco. São duas pedreiras, Ó, o co-main event, Renzão, é o Dominic Cruz contra o Henry Cejudo. Uau! Essa é um lutaço. Essa era pra ser a luta do Aldo, lembra? A gente chegou lembro. No nosso podcast lá atrás. Eu falei, ó, vai ter o UFC São Paulo. Aí a gente vai fazer um antes do UFC São Paulo. Aí fudeu o barraco todo, cancelou tudo. Mas era a luta do Aldo. O Aldo ia fazer essa luta contra o Cejudo. Foi exatamente isso. Aí, como o Aldo não pode. O que você tá olhando? Tá procurando alguma coisa aqui? Eu tô vendo. Não, perdão. Só olhando aqui. Eu falei, será que tem alguma coisa ali atrás? Não. Tava tua mulher atrás assim com a faca. Eu tô esperando. Quem que é que você falou? Já escondeu o pescoço. Foi o Renzo. Eu quando saio de casa aqui, quando eu volto, vou fazer compra, quando eu volto, minha mulher me passa desinfetante, álcool gel e tudo. Nossa, Só que eu fico sempre de olho, né, pô? Se ela tá com isqueiro na outra mão, né, meu irmão? Eu já falei pra ela, se me tacar fogo, eu te abraço, não tem conversa. É foda. Pior que é isso mesmo. Mas, bicho, aqui não tá diferente, não. Falei, ó, ontem eu fiz um treino com um amigo meu que veio aqui, mas rolou aquele acompanhamento, assim, eu tô vendo o cara no Instagram, ele tá treinando pro Ironman, que vai ter na Virgínia, 150 milhas. 30 de nado, 70 de corrida e 50 de bicicleta. Os caras são loucos, né? Mas tá treinando lá. E aí eu vejo ele correndo sábado, correndo domingo. Eu falei, e aí, fera, como é que você tá? Ele falou, não, eu tô bem pra caralho, correndo, tá, não sei o quê. Bem mesmo, o tempo todo. Eu falei, é a única coisa que a mulher deixa eu fazer, só deixa eu sair pra correr, porque eu tô sozinho, não fico perto de ninguém. Eu falei, pô, então vamos dar um treino aqui. Já que você não tá perto de ninguém, não tem risco, vamos dar um treino. Eu botei uns tatame na garagem aqui e a gente ficou treinando aí ontem, umas 2 horas. Eu tenho tatame aqui embaixo também. Eu tava hoje treinando com meu neto. Hoje me peguei com ele. Que massa, cara, que massa. Tá fui no dia malhar com ele e depois fiquei treinando ali. Esse daí vai ficar fera. Já começa a treinar também, né? Já. Quantos anos bota criança? Normalmente é 5. Ele vai fazer agora 5. Vai ficando... Eu já treino com ele direto, já. Vai ficando familiar com a academia, porque na verdade não aprende nada, né? Aquilo ali vai como uma brincadeira, entendeu? Isso. Até ele começar a pegar confiança e dali gosto, você não força nada, você vai brincando e fazendo ele se apaixonar, entendeu? Legal. E apaixona, né? Não tem jeito. Pô, sem dúvida nenhuma. É foda, né? Eu li um livro sobre um pai que treinou 3 filhos a jogar xadrez. E ele começava sempre, ele brincava com as peças de xadrez para as crianças ficarem familiarizadas com as peças. Até uma certa idade. Depois, ele começou a ensinar os movimentos das pedras. E depois ele começou a jogar. Então legal. As crianças se apaixonavam pelas peças, e a brincadeira, as memórias que aquilo trazia. Esse cara conseguiu fazer 3 campeões mundiais. Puta merda, exato. E sem forçar, né? A gente falou de uns documentários. Você já viu? Tem um documentário na Netflix que chama Trophy Kids. Você chegou a ver? É um documentário sobre pais que forçam os filhos a praticar esporte. Isso é errado. E não necessariamente forçar, mas é aqueles pais que exageram. Tipo, mostrou, tinha irmãos gêmeos que jogavam tênis, e os pais tudo maluco em volta. Uma menina com, sei lá, 10 anos jogava golfe, já tinha patrocínio da Nike. E o pai dela era um escroto, a menina treinando, e o cara gritando com ela. Depende de como, em vez de, na verdade, ao invés... Porque os filhos querem sempre a admiração do pai. Então, em vez de uma forma... Eu tive vários alunos assim, que eram garotos talentosíssimos, e os pais ficavam ali na beira da academia. Chegou um dia, eles pararam, desistiram, entendeu? Porque ninguém aguenta aquilo ali. Pô, não é pra... Entendeu? Então, é pra ser prazeroso, né? Você tem que fazer, porque, por exemplo, qualquer esporte, se o esporte é difícil, é uma coisa difícil. Você exceder a todos os outros. Então, você ainda fazer daquele momento ali, que você tá botando teu sangue, teu suor, tuas lágrimas para conquistar, ainda ser forçado, não ter prazer nenhum. Por isso que eu vou pra academia, eu fico rindo, eu brinco, eu faço piada. Torna aquela situação prazerosa. Então, mesmo quando o cara tá cansado, que ele pensa, porra, eu vou lá passar, dar uma ralada agora, pegar só nego duro, mas, pô, vou rir,
vou me divertir. Se divertir. Então aquela resenha vai valer a pena e termina o cara indo, entendeu? E é assim que eu fui, assim que a gente tem a academia número 1 do mundo hoje. Porra, com certeza. Ó, vamos só terminar o negócio das lutas aqui, ó. Dominick Cruz e Henry Cejudo, dá um palpite? Cara, eu sou o Cejudo, cara. Cejudo? Sou fã desse nanico aí. O Cejudo, o Ali é o empresário dele também, né? Também. Então você não ia falar ao contrário, né, pô? Não, mas não é por isso. Na verdade é porque eu já vi ele treinar, já tive com ele, conheço ele, sou bom amigo dele, já estive em Abu Dhabi com ele, já estive em Las Vegas com ele, já, entendeu? Já estive no México. Feríssima, né? Monstro, é uma pedreira mesmo. E o Cruz tá vindo de 4 anos sem luta. Isso daí é o famoso pra pescar pay-per-view mesmo, né? Porque, porra, jogaram. O Dominick Cruz tem um nome forte, especialmente na comunidade hispânica e tal. E chamar um cara que tá 4 anos sem lutar pra disputar o cinturão com o Cejudo nem pertencia ali no momento, né, Renzão? Pô, é foda, né? É difícil, né? Mas é o que eu tô te falando. A gente não tá vivendo a situação deles agora. Eles estão tendo problemas sérios. Entendeu? Não tá água doce. Entendeu? Não tá um momento de brilho pra eles. Entendeu? Tá um momento de sufoco. O moleque tá chorando. Puto. Tá tudo bem? Quer dar uma olhada lá? Tá nada. Filha, avó, todo mundo ali. Ó, e a luta principal, Tony Ferguson, que ia fazer a luta com o Khabib, contra Justin Gage. Conhece? Essa luta vai ser interessantíssima essa luta. Porque o Gage, ele brilha, de repente ele brilha. Entendeu? O Ferguson é duríssimo, sem dúvida nenhuma, mas não existe água doce com o Gage. O Gage vem pra cima igual maluco, irmão, né? Ele vai caçando, ele não tem conversa, ele quer se pegar. Então vai ser uma luta que não vale a pena piscar, manter o olho aberto, porque tudo pode acontecer e rápido. E vai, então, porra, com certeza. Com certeza. Renzão, eu vou deixar você aí que tá passando do... Quanto tempo a gente tá aqui já? Porra, sei lá, 1h10. Olha aí, tá brincando? Vai falar assim no cacete. Pô, eu vou postar essa semana ainda, eu vou fazer um episódio surpresa aí, porque a galera pede você, assim, todo dia eu recebo uma mensagem, faz outro com o Renzo, faz outro com o Renzo. Eu falei, porra, bicho, né? Prazer estar aqui contigo de novo, irmão. Assim, porra, e ó, prazer gostei é todo da camisa. Meu. Você viu, né? Gostei da tua camisa. Roots of Fighting, olha lá, Mandar um abraço pro nosso amigo Jesse lá, ó. Jesse! Eu tô com a do Holyfield aqui. Porra. Ó. Say hi to Jesse. Jesse, my brother. Jesse! Roots of Fight always. Always. Demais. Porra, demais. Eu falo com ele. A gente tava falando um possível patrocínio aí dele mandar os negócios, fazer uns sorteios pros ouvintes e tal, não sei o que. Aí entrou essa crise toda aí, eu não tive nem coragem de falar com ele depois. Já tudo volta ao normal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ó, eu fiz um podcast com o Robicinho a semana passada, e ele contou umas histórias das lutas dele com você no corner, que foi a coisa mais... Fazia tempo que eu não ria tanto. Eu vou deixar esse no gancho da surpresa pra galera ouvir também, porque ficou demais. Eu vou mandar pra você a hora que estiver momentos engraçadíssimos. Foi muito bom, muito bom. Ele contando que ele tava montado em cima do cara e batendo no cara, e você falando, ele disse que ele parou de bater no cara, olhou e começou a conversar com você. Quer que eu canse? Reizão, ó, fica com Deus. Vamos torcer, vai dar tudo certo. Dia 15, se Deus quiser, der tudo certo, estamos treinando de novo. Meu amigo, aprendi uma coisa na vida, até quando dá merda, termina tudo dando certo. Tá tudo bem sempre. Ainda mais com você, pô. O otimismo em pessoas. Tamo junto, bichão. O que precisar, tá? Tamo aí. Obrigado, querido. Mestre Renzo Gracie. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, Renzão.